No planeta Terra, existem lugares que guardam segredos sombrios, onde o tempo parece ter congelado. Regiões marcadas pela radiação, onde a natureza luta para florescer em meio à contaminação. No vídeo de hoje, vamos desvendar os 8 lugares mais radioativos e misteriosos do mundo. Preparem-se, porque vamos mergulhar em um mundo de tragédias, mistérios e lições que a história nos deixou. Apertem os cintos, porque essa expedição vai te levar para os cantos mais obscuros do nosso planeta. Você está pronto para conhecer os lugares que a humanidade tentou apagar da memória? Se sim, então prepare-se. Vamos desvendar os segredos dos locais mais radioativos do mundo. Imagine uma cidade vibrante, pulsando com a energia da vida, transformada em um cenário de filme de terror, completamente deserta. Essa é Chernobyl, na Ucrânia, palco de um dos maiores desastres nucleares da história. Em 26 de abril de 1986, o reator número 4 da usina nuclear de Chernobyl explodiu, liberando uma onda de energia 400 vezes mais poderosa que a bomba atômica de Hiroshima. A nuvem radioativa se espalhou por quilômetros, contaminando tudo em seu caminho. Pripyat, a cidade mais próxima da usina, se tornou uma cidade fantasma da noite para o dia, como um cenário de fim de mundo. Famílias tiveram que abandonar suas casas, deixando para trás suas vidas, suas histórias, suas lembranças. Hoje, o silêncio reina nas ruas vazias, interrompido apenas pelo vento. A natureza encontrou um jeito de sobreviver em meio ao caos, com lobos, raposas e até cavalos selvagens perambulando pelas ruas desertas, como se reclamassem o que um dia foi tomado. Se Chernobyl nos ensinou sobre os perigos da energia nuclear, Fukushima nos mostrou a fúria incontrolável da natureza. Em 2011, um terremoto de magnitude 9 sacudiu o Japão, seguido por um tsunami devastador. As ondas atingiram a usina nuclear de Fukushima, causando o colapso de 3 reatores. Milhares de pessoas tiveram que abandonar suas casas. Toneladas de água radioativa foram despejadas no Oceano Pacífico. Algumas áreas foram liberadas, mas a dúvida ainda paira no ar. Fukushima é um lembrete de que a natureza deve ser respeitada. No auge da Guerra Fria, Semipalatinsk, no Cazaquistão, se tornou palco de um dos maiores experimentos nucleares da história, uma cicatriz da paranoia da época. A União Soviética realizou mais de 450 testes nucleares no local, sem se importar com as consequências. A população local, ignorante dos riscos, foi usada como cobaia, um capítulo obscuro da história. Os efeitos da radiação são cruéis e duradouros, marcando gerações, e em Semipalatinsk, eles se fazem presentes até hoje, como um fantasma que se recusa a partir. A incidência de câncer e doenças genéticas é assustadoramente alta na região, um lembrete constante do passado. O polígono, como é conhecido, é um lembrete sombrio do preço que pagamos pela ambição desmedida, pelos jogos de poder. É um alerta para que a história não se repita, para que aprendamos com nossos erros. A busca pelo poder não deve falar mais alto que o valor da vida humana. Essa é a lição que Semipalatinsk nos deixa. Próximo ao epicentro da tragédia de Chernobyl, encontramos a Floresta Vermelha, um lugar onde a vida se recusa a ser silenciada. No dia do desastre, a floresta foi atingida em cheio pela onda radioativa, recebendo uma dose letal de radiação. As árvores, antes verdes e vibrantes, tingiram-se de um vermelho sangue, como se a própria natureza estivesse sangrando. A Floresta Vermelha é um dos lugares mais radioativos do planeta, um testemunho vivo da força da radiação. Cientistas estudam a região para entender como a flora e a fauna se adaptam a um ambiente tão hostil, buscando respostas em meio ao caos. Apesar da alta concentração de radiação, a vida encontrou um jeito de prosperar, mostrando sua resiliência. A Floresta Vermelha
é um símbolo de esperança e resiliência, provando que a vida encontra um caminho, mesmo nos lugares mais improváveis. No coração do Oceano Pacífico, a ilha de Bikini guarda um segredo macabro, um paraíso transformado em pesadelo. Parte das Ilhas Marshall, a ilha foi transformada em um inferno radioativo pelos Estados Unidos, um capítulo obscuro da Guerra Fria. Entre 1946 e 1958, 23 bombas nucleares foram detonadas na região, deixando cicatrizes profundas. A explosão da bomba Castle Bravo, em 1954, foi a mais poderosa já detonada pelos Estados Unidos, um espetáculo de destruição. Os habitantes da ilha de Bikini foram removidos de suas casas com a promessa de que poderiam retornar um dia, uma promessa vazia. Mas essa promessa nunca foi cumprida, e o paraíso se perdeu para sempre. A ilha se tornou inabitável, um fantasma do paraíso que um dia foi assombrado pela radiação. Nas profundezas da Rússia, existe o Lago Karachay, próximo à cidade de Mayak, um lugar que guarda segredos mortais. Mayak foi o berço da indústria nuclear soviética, um lugar de inovação e negligência. Em 1957, um tanque de resíduos nucleares explodiu na usina de Mayak, liberando radiação na atmosfera, um acidente que ecoaria por décadas. O Lago Karachay, usado como depósito de rejeitos radioativos, se tornou o epicentro da contaminação. Suas águas se transformaram em um caldeirão radioativo, capaz de matar um ser humano em minutos, um líquido letal. Hoje, o Lago Karachay é considerado o lugar mais perigoso do planeta. Um título nada invejável. Um lembrete constante do preço que a humanidade pode pagar por sua sede insaciável por poder, uma lição que devemos carregar conosco. No deserto do estado de Washington, encontramos Hanford, um lugar que um dia foi símbolo do poderio nuclear americano, uma lembrança da corrida armamentista. Durante a Segunda Guerra Mundial, Hanford abrigou uma das maiores fábricas de plutônio do mundo, uma cidade movida a segredos. Mas os resíduos dessa fábrica foram descartados de forma irresponsável, contaminando o solo e o rio Columbia, um erro que custaria caro. Hoje, Hanford é considerado o local mais contaminado dos Estados Unidos, uma herança pesada do passado. A limpeza do local é um dos maiores desafios ambientais da atualidade, uma tarefa complexa e urgente. Hanford é um alerta para os perigos da energia nuclear, para a necessidade de responsabilidade. É preciso buscar alternativas mais limpas e seguras para o futuro, para que Hanford não se repita. Nas montanhas do Quirguistão, encontra-se Mailu-Su, uma cidade que carrega o fardo de um passado radioativo, uma história de exploração e negligência. Durante a era soviética, Mailu-Su foi um dos maiores centros de mineração de urânio, uma cidade que alimentava a fome por energia. Com o fim da União Soviética, as minas foram abandonadas, deixando um legado de contaminação, um presente de grego mortal. Milhões de toneladas de resíduos radioativos estão armazenados em depósitos improvisados, um risco constante para a população. A radiação já contaminou o solo, a água e o ar, afetando a saúde da população local, um ciclo vicioso de sofrimento. Mailu-Su é um exemplo trágico de como a busca irresponsável por recursos naturais pode ter consequências devastadoras, uma lição que o mundo precisa aprender. É preciso agir com urgência para conter a contaminação e proteger a população local, para que Mailu-Su não se torne sinônimo de tragédia. De Chernobyl a Mailu-Su, viajamos por locais que guardam cicatrizes profundas da história humana, lugares que nos fazem questionar o preço do progresso. Locais que nos mostram a fragilidade da vida diante da radiação, um inimigo invisível e implacável. Esses locais são um lembrete das consequências de nossas escolhas. São lugares que carregam as histórias de quem viveu, sofreu e morreu sob suas sombras. Histórias que não podemos esquecer.
Obrigado por assistir e até a próxima!